Fala galera, beleza? Aqui é Sean10 e hoje, gente, tô aqui de volta para gravar mais vídeos. Porém, ó, deixa eu só falar uma coisa. Eu vi muita gente comentando aqui na minha comunidade, aqui nos vídeos e tal. Todo mundo tá falando assim, Sean10, grava aquele vídeo, Redzone, grava aquele vídeo. Cara, seus vídeos são incríveis e tal. Cara, tô vendo muitos comentários de falar bom dos nossos vídeos, pedindo pra gente reagir outros vídeos. Calma, gente, que vamos trazer. Principalmente o que mais tá chamando aqui. O do Cell Animations, né? Que por sinal, eu e o Rei acabamos de ver lá. E realmente, o Cell Animations postou mais uma das batalhas de dinossauros. Mas vou deixar isso aí pro próximo vídeo, beleza? Então, é que seguinte, quando eu tava vendo essas comunidades, eu tava preparando os próximos vídeos. Mas aí, quando eu fui na minha comunidade, ver o vídeo, o pedido que eu pedi pra vocês lá, escolherem as criaturas de Theo Futuroids, eu falei assim, cara, eu esqueci, eu tenho que gravar esse vídeo que muita gente tá pedindo. Então, beleza, eu dei uma paradinha dos pedidos e voltei a fazer esse vídeo, que muita gente deve estar me falando assim, cara, o senhor deve tá demorando muito pra postar esse vídeo, né? Eu acho que muita gente tá falando isso. Mas beleza, eu voltei então a gravar e fui ver na minha comunidade qual foi a criatura que foi mais escolhido. E já foi escolhido, então beleza. Mas gente, relembrando, eu sei que muita gente vai falar assim, ah, Sean10, eu queria outra criatura. Eu tinha escolhido outra criatura, não era esse, eu queria outro. Calma, gente, eu vou trazer outras criaturas, tá? Talvez eu vou demorar um pouco, talvez. Mas vou trazer, beleza? Mas como eu falei do vídeo que eu falei sobre quem é o Shark Combat, que por sinal, gente, caso você não assistiu, tá aqui embaixo da descrição, né? Mas no vídeo lá, eu falei que tinha tantas criaturas que fica difícil escolher um. Aí então pedi pra você escolher pelo menos um pra mim, né? Pra eu gravar o primeiro vídeo. Que eu tentei colocar todos em um, e foi difícil, né? Mas deu certo do vídeo do Shark Combat, então vai dar certo eu fazer os vídeos com as criaturas. Porém, vou fazer um vídeo para cada criatura, né? Então, beleza. Então, bora falar sobre a criatura que foi escolhida. Mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês, por favor, gente, deixem o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? E comente aqui, galera, vocês gostam das criaturas de Theo Futuroids, hein? E o que vocês querem que eu e Rei vamos trazer aqui para os próximos vídeos, beleza? Então, gente, bora então começar a falar do vídeo sobre a criatura sorteada, que foi o Toraton, a tartaruga gigante. Que é isso? É parente de Gamera? Não, gente, pois que é sério. Quando eu soube dessa lance de tartaruga gigante, eu lembrei de cabeça, Gamera. E eu falei assim, que isso? É um parente? É um primo? É um irmão? Quando falo tartaruga gigante, é Gamera. Meu Deus do céu. Então, gente, bora começar a falar sobre a criatura que foi escolhida. Toraton. E, cara, literalmente, o nome dessa criatura se chama Toraton. E, pra ser honesto, eu até gostei do design da criatura. E, de longe, vocês podem até falar assim, ah, Sean10, parece um dinossauro normal, né? Aqueles saurópodes gigantes. Mas, gente, esse não é um dinossauro. E que, por sinal, gente, eu até gostei do design. Literalmente me lembra um dinossauro. Mas, beleza. Vamos falar sobre quem é essa criatura. Então, gente, o Toraton, ele é também uma criatura evoluída, mas das tartarugas modernas. Pois é, gente, ele é um descendente das criaturas evoluídas de tartarugas. E é provavelmente a tartaruga leoparda. Literalmente, galera, esse é. Mas pra ser honesto, pode ser estranho ser uma tartaruga gigante, né? Mas eu gostei da evolução, né? Principalmente achei muito perfeito o design da criatura e tal. E, obviamente, gente, diferente do Shark Combat, que é um predador no mar, ele é uma criatura terrestre e que ele é herbívoro gigante. Beleza, ele se tornou um herbívoro gigante aqui mesmo. E em que ano ele vai surgir? Bem, relembrando, no vídeo falou que podia existir 3 anos diferentes. 5 milhões de anos do futuro, 100 milhões de anos do futuro e 200 milhões de anos do futuro. E adivinha, essa criatura vai surgir em 100 milhões de anos do futuro. E onde essa criatura vive? Ele vive no pântano de Bengala, beleza.
E o que significa o nome dele de Toraton? Bom, vamos nessa então falar o significado do seu nome. Então, galera, o que significa a palavra Toraton, o nome dele? Depois de várias pesquisas e conhecimentos sobre essa criatura, bem, eu descobri que ele tem duas palavras que junta para diferenciar, mas ó, ele tem a palavra dele, parte, tortoise, que significa tartaruga ou jabuti em inglês. O que para mim faz sentido, né? Porque ele é uma tartaruga. Mas ele também tá combinado com a palavra teraton, uma referência de algo grande, tamanho colossal, né? E que faz todo sentido, porque ele é uma tartaruga gigante, né? Mas peraí, qual é o tamanho dele, né? Já que ele é considerado a maior criatura herbívora. Ele chega, gente, isso é de altura, né? Ele chega até 7 metros de altura. E literalmente, galera, eu fui pesquisar na internet qual é a criatura que pode chegar a pelo menos 7 metros. E se vocês perguntarem como seria esse tamanho, gente, ele chega no tamanho de uma girafa. Girafa, literalmente. E ele tem 12 metros de comprimento. E fui pesquisar de novo uma criatura que também tem 12 metros de comprimento. E depois de várias pesquisas, conhecimento e tudo mais, ele pode chegar até no limite de uma baleia jubarte. Jubarte, sério, gente, uma baleia jubarte. É, o mais próximo, vamos dizer assim. E ele pesa a cerca de 120 toneladas, gente. E se vocês quiserem um exemplo de um animal mais pesado atualmente, pega a baleia azul. É mais famosa, que é mais pesada. Literalmente, galera. Então, realmente, esse bicho é maior de altura e comprimento. E ele é muito, mas muito pesado. Então, gente, sério, a evolução de tartaruga chegou assim? Meu Deus do céu. E, obviamente, só pelo esse tamanho e comprimento e tal, ele lembra mesmo um saurópode, um dinossauro, né? Meu Deus do céu. Então, gente, bora falar nessa. Ó, eu acho... Fui pesquisar sobre uma coisa da sua comparação, tipo, uma mudança da sua evolução, né? E, obviamente, ele é muito grande, então isso dá vantagem para ele sobreviver contra os predadores, já que ele parece um imenso dinossauro. Mas a única coisa que eu achei estranho é que na pesquisa falou que o casco dele diminuiu. E ela não serve mais para ser uma proteção. Ou seja, eu acho que provavelmente ele não vai se esconder como as outras tartarugas comuns hoje em dia. Mas ele também serve como um suporte para os músculos. Pelo que pesquisei na internet, o casco dela serve para isso. Mesmo que diminuiu, ela serve para isso. Mas não como uma proteção. E, gente, agora eu parei para pensar uma coisa. Se isso é verdade, será que ele consegue sobreviver contra outros predadores de 100 milhões de anos do futuro? Então, galera, ele consegue? Pelas pesquisas, sim, ele consegue. Por conta que ele é muito grande, ele consegue sobreviver contra ataques de outras criaturas. E isso até assusta os seus predadores, né? Mas, gente, eu descobri que para um adulto, ele sim consegue se proteger. Mas para os filhotes que são do tamanho de um elefante, né? Não, eles não conseguem. Porque pelo que eu descobri, uma das criaturas que já é predadores naturais deles, que são Ismwalbus, pois é, eu ainda não sei se esse é o nome certo, mas em breve vou gravar esse vídeo também, beleza? Dessa criatura. Que obviamente, gente, para quem não sabe, é esses polvos terrestres. Senhor 10, você tá me zoando? Isso é sério. Para uma imensa tartaruga tem um predador natural e que é um polvo terrestre. Gente, é sério, vocês podem até achar que eu sou louco ou tô inventando uma historinha, mas gente, é sim. E pelo que eu descobri, para eles, ele é um predador por conta que ele tem uma mordida venenosa, mas isso acontece com os filhotes. Agora, para um adulto, isso é difícil de acontecer, né? Principalmente que, pelo que eu entendi, eles vivem em rebanhos. Literalmente, galera. Cara, eu estou muito
surpreso sobre essas novidades dessa criatura. Principalmente saber sobre ele ser maior que qualquer criatura, né? Diferente das outras tartarugas atuais, ele é considerado maior. Ele tem peso e altura e tal, muito impressionante. E principalmente saber sobre o seu casco, né? Porque diminuiu, né? Mas agora saber sobre esse lance do predador, que é aquela criatura, meu Deus do céu. Bom, vamos nessa. E além de ele viver em rebanhos, ele se alimenta vastas vegetações, a cerca de 60 kg por dia. É, diferente de outras tartarugas atuais, né? E, obviamente, como eu falei dos filhotes, né? Eles cuidam dos seus filhotes. Ué, por conta do predador, eles cuidam. Então, galera, essas são as novidades envolvendo sobre o Toraton. Mas agora eu vou responder a grande questão. Senhor 10, o que você achou do Toraton? Sobre o visual dele, sobre todos os conhecimentos dessa criatura. Olha, pra ser honesto, gente, eu vou falar a verdade. Literalmente parece um dinossauro, um saurópode, vamos dizer assim. Mas, cara, eu gostei desse detalhe dessa criatura, principalmente falar sobre suas características, seu tamanho, a mudança da sua evolução, né? E o significado do seu nome. Porque, como eu falei, ele tem duas palavras que, confunde e que são diferentes. E, pelo amor de Deus, eu gostei pra caramba o resultado da evolução do Toraton, né? Já que ele é uma tartaruga diferente de outras tartarugas atuais, né? Mas eu gostei, cara, eu achei, né, impressionante. Principalmente que ele é um herbívoro e, obviamente, gente, ele tem até um predador natural literalmente diferente, mas é interessante, né? E que, por sinal, galera, caso vocês querem que eu também traga essa criatura aqui, então, gente, eu vou relembrar, na minha comunidade vou pedir para você escolher outra criatura. E, obviamente, essa criatura vai estar nessa lista, beleza? Mas, cara, eu quero que vocês aproveitem, comente aqui o que você achou, né, dessa criatura, hein? O que você acha dessa criatura? E, principalmente, comente o que você sabe sobre essa criatura, porque pode ser que nesse vídeo eu não falei tudo sobre essa criatura, né? Eu fiz pesquisas, mas talvez eu não peguei todos os detalhes. Se saberem, comente aqui pra mim, beleza? E é isso, gente, chegamos ao final do vídeo. Espero muito que vocês gostaram. Se vocês gostaram, gente, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, beleza? E comente aqui, galera, vocês curtiram sobre o Toraton, hein? Comente aqui pra mim. E o que vocês querem que eu traga aqui pros próximos vídeos, beleza? E é isso então, um abraço pra vocês e nos veremos no próximo vídeo.